Olá, bem-vindos à nossa aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o Instagram e entender tudo sobre essa rede social que é a mais poderosa para ajudar nas vendas de cada um de vocês. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho como transformar a nossa conta em uma loja que vende. O Instagram é a rede social mais poderosa que a gente tem hoje para ajudar as nossas vendas. Só que ele tem alguns cuidadinhos que a gente precisa ter, porque a gente precisa fazer com que ele seja visto por pessoas que nem seguem a gente ainda e elas vão acabar descobrindo e entendendo aquilo que a gente tem para vender e vão querer comprar da gente. O primeiro passo super importante que a gente não pode perder nunca é preencher aquela bio. É o cabeçalhozinho lá no início do nosso Instagram. Tem muita gente que acaba errando ali porque não coloca a informação. E aí você entra no perfil e não faz ideia do que seja aquele perfil. Então é muito importante que a gente tenha isso muito claro. Ok, eu não tenho uma loja, eu não tenho um perfil específico de uma loja, eu vou fazer isso no meu perfil de pessoa física. Não tem problema nenhum, a gente pode criar o seu perfil como vendedora. Isso é um ponto positivo também, porque você já traz uma carga enorme de pessoas que já te seguem no dia a dia. Mas coloca ali em cima, eu sou revendedora da Estilos, Semijoias, e aí faz algumas descrições. Coloca sempre o seu telefone, o seu endereço, principalmente o número do seu WhatsApp. Todo mundo quer comprar via WhatsApp. É claro que a pessoa faz o contato e descobre a sua marca via Instagram, mas talvez seja pelo WhatsApp que ela vai entrar em contato. Então já coloca ali em cima tudo isso muito claro, a sua localização. Isso tudo vai ajudar muito a pessoa de cara a entender quem você é. Quando a gente for fazer uma postagem de uma foto, a gente também tem que ter esse cuidado. Em cima da foto dá para colocar uma marcação de localização. Não sei se vocês já repararam isso. É só clicar ali em cima e aparece exatamente a cidade de onde você está. Por que isso é importante? Provavelmente pessoas que não te seguem ainda, mas que estão buscando conteúdo naquela cidade, elas podem acabar te encontrando. Isso facilita com que você venda mais. A hashtag é outro ponto importante que a gente tem que colocar sempre. E não adianta sair colocando todas as hashtags que a gente encontra no mundo. É muito comum, na época da Copa, por exemplo, a pessoa está vendendo joia e coloca a hashtag Neymar. Não é essa a jogada. O importante é entender uma hashtag que tem a ver com o seu público, com o seu produto. E aí você começa a colocar joias, semijoias, argola, dourado, enfim, tudo aquilo que tiver relacionado com aquela peça específica. Porque provavelmente pessoas que estão interessadas nesse assunto, eles vão acabar te encontrando e pode ser que eles queiram fazer um negócio com você a partir desse momento. Outro ponto super importante, a descrição dessa foto. Não adianta colocar uma foto e não escrever nada. Eu conheço algumas pessoas que às vezes acabam, eu não tenho tempo, Fábio. É normal, a gente não tem muito tempo. Mas ela faz, no final do dia, coloca logo umas 9 fotos, tudo de uma vez só. Ela sai postando tudo que ela tinha para postar durante o dia e não descreve nada em cada uma das fotos. Não tem uma regra, a gente não precisa postar foto todo dia, mas toda foto que a gente postar, a gente tem que ter muito cuidado. Vamos entender o Instagram como se ele fosse uma loja. E a gente coloca na loja da gente tudo aquilo que tem que ficar bonito. Quando a gente entra numa loja que ela está toda bagunçada, a gente não tem uma sensação de que é uma loja um pouco mal cuidada, que o produto não é bom e que talvez a gente nem queira continuar ali porque é tanta poluição visual que a gente acaba cansando daquele lugar. O nosso Instagram é exatamente isso. Colocar só por colocar não adianta, isso não vai trazer resultado para ninguém. O bacana é a gente pensar assim, isso eu colocaria. Pensa que cada foto é como se fosse um quadro. Eu colocaria esse quadro pendurado na parede da minha casa? Então, se não for bacana, a gente não coloca. Mas se é bacana, tem que descrever, cria um texto que seja interessante, conta um pouquinho da história daquela peça. E não é falar sobre, porque ela é construída no material tal, não. É contar que de repente agora está na moda usar uma max argola, que está na moda usar dourado, que é bacana usar um anel com uma pedra, e que não sei quem numa novela está usando. É criar um conteúdo que vá fazer relevância para a sua cliente, para que ela entenda assim, realmente isso é bacana, realmente isso está na moda e eu preciso disso. A gente está o tempo inteiro falando de encantamento, para o nosso cliente entender que ele pode se apaixonar por aquele produto e que ele passa a precisar daquele produto, por mais que ele já tenha em casa. E é mais ou menos isso que acontece, né? A gente, mulher então sempre se apaixona pelas coisas, assim, a gente pode até dizer que eu poderia dizer que nenhuma de vocês precisa de mais nenhum sapato e provavelmente vocês vão estar me olhando aí com uma cara de super, talvez até um pouquinho de ódio, porque a gente sempre precisa de alguma coisa nova.
E a gente só precisa de alguma coisa que seja nova quando a gente se encanta com essa coisa nova. Não tem jeito. Então, se eu coloco foto só de produto, é como se eu estivesse tentando vender alguma coisa para alguém. E quando eu conto uma história bacana, quando eu mostro o porquê dessa coisa existir, eu estou ensinando essa pessoa como é que usa, como é que faz e qual a relevância disso. E aí a gente começa a entender que o nosso Instagram, na verdade, é a nossa loja. Quanto mais bonita, quanto mais interessante ela tiver, melhor vai ser para a nossa venda. Ah, Fábio, mas as minhas clientes estão me mandando um monte de foto delas usando as minhas peças, essas fotos às vezes não estão bonitas, mas eu queria agradar porque é uma cliente bacana. Hoje o Instagram tem uma função chamada Stories e a gente pode criar um Stories, até uma areazinha de destaque. Ali hoje no Instagram você consegue deixar destacado e fica ali para sempre, porque antes o Stories tinha uma duração de 24 horas e hoje tem uma função do destaque, em que você pode colocar ali assim, quem usa, ou as minhas clientes que a gente ama, criar um nomezinho para esse destaque, e aí ela vai estar dentro do seu Stories, ela não vai estar no seu feed, ela vai estar sendo homenageada ali na sua conta, mas de uma maneira em que aquilo vai ficar mais bonito, mais dinâmico. Usem sempre o Stories é uma ferramenta muito poderosa. E assim, se a gente está toda essa preocupação com o feed, o Stories é muito mais orgânico. O dia que chega a sua caixa com seus produtos da Estilos, você pode fazer a abertura dessa caixa e mostrar para as suas clientes ali na hora. Olha o que está chegando, o que vem no primeiro momento, exclusivo só para vocês. Eu posso brincar com aquelas enquetes, aí a gente consegue entender se a minha cliente gosta mais de uma coisa menor ou maior, se ela gosta mais de dourado, de prateado. Então a gente pode usar o Stories o tempo inteiro para criar comunicação. E vocês vão começar a entender que à medida que você aumenta a quantidade de stories que você faz, mais as pessoas estão dispostas a conversar e dialogar, e aí você começa a ter informação sobre quem é o seu cliente e o que ele quer. Até para os seus próximos pedidos na Estilos, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil, vai ser tudo muito mais certeiro, porque vocês sabem exatamente aquilo que a cliente de vocês espera na sua próxima compra e na próxima vez que você for abrir essa caixinha ali brincando com elas. Crie comunicação, crie uma maneira de ficar próxima para que elas entendam que a sua loja Instagram é um espaço onde elas participam também. Só para a gente não esquecer os pontos mais importantes dessa aula de hoje. A gente tem que fazer postagens quase todos os dias, isso é muito importante. É muito ruim quando a gente não cria uma constância de comunicação, a pessoa acaba esquecendo que a gente existe. Então, se a gente posta praticamente todos os dias, ainda que eu não poste no meu feed, mas que eu faça um storyzinho, nem que seja oi, bom dia, eu estou aqui com umas peças novas que chegaram, ou então olha que lindo o meu brinco de hoje, dá para a gente fazer coisa todo dia e acontecer para que essa página seja movimentada. Isso é super importante. E o segundo ponto, que para mim é o mais importante, criar um relacionamento verdadeiro com o seu cliente. Responda sempre, mande uma mensagem cordial sempre, crie uma relação de amizade. A gente está falando de uma tecnologia que é muito bacana, que a gente aprende a usar, mas se ela não for humanizada, se isso não tiver uma relação verdadeira, as pessoas não continuam. Então seja o mais amigo possível da sua cliente. E para a gente fechar, dentro do Instagram oficial da Estilos, e das redes sociais como um todo, tem um monte de material bacana que você pode repostar. Estou naquele dia assim, Fábio, eu não sei o que eu vou postar hoje, eu estou um pouco em dúvida. Dentro do material da Estilos sempre tem alguma coisa que você pode repostar na sua rede social.